Odonto, sempre trazendo o que há de mais moderno na parte da odontologia. Hoje eu estou aqui com a doutora Marci, que vai contar pra gente das novidades, né, doutora Marci? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Karina. Tudo jóia. O que vamos falar hoje? O que veio de novidade aí na parte da ortodontia? Olha, todo mundo sabe que quando termina a ortodontia tem que ter os aparelhinhos de contenção, né? Superior e inferior. Até um tempo atrás era o aparelhinho convencional, né? Feito de metal. E o aparelhinho de contenção inferior, que era feito uma barrinha 3x3 para conter os inferiores na posição certa. Hoje é a mesma técnica que é usada para manter os dentes. Porém, nós contamos hoje como a moda, né? É estética. Então, nós contamos com os aparelhinhos de acetato para contenção, né, para você ficar com o aparelhinho, sorrir, ninguém vê que você está com contenção. E a contenção inferior higiênica, que é uma contenção feita para melhor escovação, passar fio dental mais fácil. Isso é uma coisa de Deus, gente, porque não é fácil lidar com essa contenção aqui, ó, não é fácil lidar. Isso foi uma coisa muito boa, né? Sim, inclusive pacientes antigos acabam retornando. Doutora, junta muito tártaro, muita... Não, retira, faz a moldagem e coloca a higiênica. E muitos também preferem. Nossa, nós acabamos de saber que vocês estão com os aparelhos de acetato, os aparelhinhos estéticos. Vem aqui, faz 2 plaquinhas. Mantém aquela que tem, mas tem uma só para sair em festa, alguma coisa. Né? Então, tipo, tem um evento, não pode ficar sem o aparelhinho durante um ano e meio, a gente recomenda não tirar, só tirar nas alimentações. Então, vou numa festa, não queria que ninguém visse esse ferrinho, então tem um para festa e um para o dia a dia, né? E tem os coloridos também, a criançada gosta desses coloridos. Olha isso, gente! Vê se eu posso! Olha só, o rosa, amarelo, laranja, vermelho, né? Verde limão. E olha o azul. Mas é demais, né? Muito chique isso. E o transparente. Olha, não aparece nada. Que máximo. Função, né? Porque na ortodontia a função é conter o que o ortodontista fez, né? A gente recomenda após a retirada do aparelho, o aparelho fixo, 1 ano a 1 ano e meio de uso contínuo, só tirar nas refeições. Então, a função é a mesma, tanto sendo metálico quanto estético, né? A durabilidade, o mecanismo dele de conter os dentes onde o ortodontista deixou é o mesmo. Então, 1 ano e meio a pessoa vai ter que usar. E agora tem, né, o estético que é mais agradável, né? Somente quem lida com o público, que tem, de repente, ter que ter uma função mais... Tipo você, né? Preciso de um desse. Você estaria contida, né? Estaria com a contenção e ninguém iria notar. Isso é show. Muito bacana isso. Não tinha nada disso na minha época. Pelo amor de Deus, quanto sofrimento que era na minha época. Mas fala um pouquinho também para o pessoal da importância de usar essa contenção pós o aparelho ortodôntico. Porque tem gente que acha que isso é brincadeira, né? Acha que, imagina, vou usar um pouquinho. Ou não, eu vou usar só para dormir, né? E não é, gente. Isso não é brincadeira, não. Porque a correção ortodôntica, Karine, em média, é de 2 a 3 anos. Você está mexendo com estrutura óssea, está mexendo com angulação dentária, com angulação, às vezes, até de osso, né? Você não está brincando, você está mudando o sorriso da pessoa, você está arquitetando um novo sorriso. Então, há uma mudança óssea, angulação de raiz, e a hora que tira o aparelho, é natural os dentes acabarem tendo a tendência de voltar onde eles estavam, né? Tendência natural. Então, tem que manter, né? E esse tempo, né, cronologicamente, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, o dente ainda pode ter uma mudança, vamos dizer, não é radical, mas uma mudança meio violenta, né? Tipo, eu quero voltar a ser o que eu era. Mas depois você usando 1 ano, 1 ano e meio, já sedimentou a parte óssea, né? E aí a movimentação, se tiver, é mínima, mas isso com o passar do tempo, de repente uma reabsorção óssea,
de repente, o envelhecimento mesmo bucal, né? Acomodação dentária, é normal. Até uma certa época, né, 40, 50 anos, os dentes se movimentarem. Né? Mas não assim, imediatamente após a retirada do aparelho. Agora, os pacientes que acabam não usando, não fazendo a recomendação que nós fazemos aqui no consultório, sim, tem um regresso do caso, infelizmente. Não é brincadeira. Tem que fazer a coisa certa, porque senão você perde todo o tratamento que você fez, né? E aí, o que resolveu? Eu usei o aparelho fixo, né, em cima e embaixo. Meus dentes eram bem abertos, assim, e para frente. Mas eu achei que os de cima, eles voltaram um pouco, sim. Posso fazer a pergunta? Você usou a contenção? Então, você sabe que eu não, eu não devo ter usado certinho, com certeza não. Eu tinha 12 anos de idade, e, então, né, você já viu, né? A coisa não deve ter sido assim muito certa. Certinho, garanto que eu não devo ter usado. Não voltou, é claro, como era. Não, como era antes, não. Nem. Se você usar a contenção, é não voltar, né? Eu uso a contenção, tirei o aparelho há 5, 6 anos e uso a contenção para dormir até hoje. Nenhum dente voltou. Então, passou o período, a gente acaba vendo o resultado positivo, acaba acostumando, né? Que nem um óculos, de repente. Então, eu vou dormir, está faltando alguma coisa. Né? E acaba não voltando mesmo. Por que essa diferença? Eu sempre quis saber isso. Essa diferença da parte de cima para a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente coloca esse ferrinho e fica com ele para o resto da vida. Na parte de cima, você não coloca esse ferrinho e tem que usar esse aparelhinho. Por que a gente também não pode colocar a contenção em cima para o dente não voltar? Por quê? Olha, existe a contenção 2x2, que em alguns casos de diastema, a gente coloca assim, além da contenção inferior, porque a raiz do inferior é muito pequenininha e muito fina. Então, a tendência dela voltar é muito maior do que as raízes dos superiores. Tá? Tem muito menos espessura óssea, a raiz é mais fina, é mais frágil. Então, a gente contém de uma maneira mais efetiva ali. Né? Tem alguns casos que a gente usa, Karina, a contenção superior também. Né? Casos daquelas pessoas que têm freio, né? Tem os dentinhos separados, os diastemas, é retirado o freio, a tendência de voltar a abrir é muito grande. Então, além da contenção 3x3 inferior, em alguns casos a gente acaba colocando, além da Hawley, que é a contenção superior, uma contenção fixa nos incisivos superiores. Não sabia. É menor, né, dos superiores. Mas, em alguns casos, a gente, olha, propõe ao paciente, mostra a foto de como era, alguns antes e depois de pessoas que colocaram aparelho e não usaram uma contenção efetiva, que realmente abre depois. Então, a gente opta também por colocar a contenção 2x2 superior. Olha, não sabia, não. Mas por que não é em todos os casos como é embaixo, em todos os casos? Porque todos os dentes inferiores são mais fininhos, as raízes menores, tá? Então, é muito difícil você imaginar um aparelho móvel como é o superior na parte de baixo. A língua ia ficar tirando, ia incomodar para falar, né? Porque a língua tem o freio lingual. Então, é mais efetivo você colocar uma contenção fixa, pequenininha ali, nos dentes que mais se movimentam, do que propor para o paciente uma Hawley inferior. Agora, o superior é mais fácil, né? A paciente acaba acostumando, a língua não atrapalha, não é tudo que você vai falar, que a língua vai bater no aparelho e vai incomodar a ponto de deslocar o aparelho de lugar. Agora, o inferior já complica um pouco mais, a língua dá uma atrapalhada no esquema. Sim, com certeza. E a contenção higiênica que você falou, como que é na parte da limpeza? Realmente ela é melhor, ela facilita mais o uso do fio dental, junta menos tártaro realmente? Tem pessoas que têm tendência a formar tártaro, né? Então, nessas pessoas, com a higiênica ou sendo a convencional, vai juntar do mesmo jeito. Qual a diferença, Karina? Na convencional, por ser um fio reto, contínuo, tem muita dificuldade do paciente de encaixar o fio dental embaixo desse fio para socorro. Agora, a higiênica, pela estrutura dela, você consegue passar o fio dental
nas partes assim, que tem a curvatura para baixo. Então, mais fácil. fica Muito mais. tá? E, acumular tártaro vai, mas menos. Porque você vai ter uma efetivação melhor de higiene. Você vai conseguir passar melhor o fio dental, você vai conseguir escovar melhor. Então, consequentemente, vai juntar menos tártaro. E vai também aguentar mais tempo até a próxima limpeza, né, do tártaro aí no local. Com certeza, vai acumular menos tártaro na região. Muito legal. E a contenção de cima, tem que fazer uma manutenção? O correto seria, né? Muitos pacientes acabam colocando a contenção e falam assim, estou livre. Não é bem assim, né? No ato de tirar e pôr, né? De colocar o aparelhinho, passar o dia, tirar para alimentação, colocar, até o paciente ter essa agilidade, ele acaba entortando, às vezes, o aparelho, deixando o aparelho mais frouxo, né? E não adianta você colocar um aparelho efetivo e tirar, o paciente vem, tira, de repente não está encaixando legal e continuar usando esse aparelho torto. Então, a gente sempre pede para o paciente retornar após 60, 90 dias ao consultório para ajuste da contenção superior. E assim, tem muitos pacientes que são muito conscientes. Ai, doutora, não faz ainda 3 meses, mas o aparelho não está legal, ele está saindo com facilidade. Retorna e faz essa manutenção em menos tempo. Vai também da consciência do paciente, mas sempre é bom durante esse um ano e meio, que é efetivo o aparelho de Hawley, você está perto do seu dentista para ele fazer essa manutenção, para você ficar com o aparelho certinho, bem colocado, ajustado no seu dente. Com certeza, é isso mesmo. Por isso que você tem que ligar aqui em Questodonto e agendar a sua avaliação, né, Marci? Sim, estamos aqui de segunda a sábado, das 9 da manhã até às 7 da noite, aos sábados até a 12:30, tá? Ligue para nós, agende sua consulta, faça sua avaliação sem compromisso, tire as suas dúvidas. Exatamente. Muito obrigada, Marci, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, fica com você. Um beijo.